Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Hoje quinta-feira, dia 24 de setembro de 2020, eu sou Wilson Rodrigues, sou aqui do Jefa Sorocaba. Muito obrigado a você que está nos acompanhando em mais esta noite, estamos ao vivo hoje, então muito obrigado mesmo pela sua companhia. Aqui na tela para vocês os nossos endereços virtuais, né? Nosso WhatsApp, nosso Facebook, nosso site, também o nosso YouTube, o nosso e-mail e o nosso canal no Instagram, nossa conta no Instagram, tudo junto para você na tela aí, para você conferir. Mas as nossas transmissões, vocês já sabem, são feitas nos nossos dois canais de transmissão, tá aí na tela para vocês. youtube.com/jefasorocaba e facebook.com/jefasor. Nesses dois canais, nessas duas plataformas digitais, são os locais onde nós fazemos as nossas transmissões. O número do nosso WhatsApp é para vocês na tela e também, 15 o DDD da região de Sorocaba, 981201843. E só para quem quiser só acompanhar o nosso site, saber mais informações do nosso trabalho, está aí, jefasorocaba.com, o nosso site, lá tem todas as informações a respeito do nosso trabalho. Para você que quer conferir, para você que quer saber um pouco mais como é que funciona, né, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, por enquanto, apenas online. A gente espera que em breve, assim que as coisas estiverem realmente normalizadas, né, as coisas estiverem realmente seguras para todos, a gente possa iniciar o nosso trabalho presencial. Para a gente iniciar então a nossa noite de hoje, né, a nossa transmissão de hoje, nossa palestra, vamos levar então nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, e agradecer mais uma vez por todo auxílio, por todo amparo que temos recebido em nossas vidas. Que seja, Senhor, uma noite de muita luz para todos nós, que os nossos amigos espirituais estejam presentes, abençoando e iluminando cada um de nós, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, e que a gente receba nessa noite, Senhor, todo auxílio e todo amparo que mais precisarmos, tanto para a nossa parte material, como também para a nossa parte espiritual, principalmente. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como vocês acompanham nas nossas divulgações, né, hoje quem vai fazer a palestra sou eu mesmo, né, então não temos nenhum convidado aqui, mas desde já eu agradeço imensamente a vocês que estão nos acompanhando. Eu vou colocar aqui na tela para vocês os nossos chats, para você que quiser mandar um alôzinho, quiser fazer alguma pergunta em relação à noite de hoje, né, ao tema da noite de hoje. No nosso Facebook só tem uma pessoa por enquanto, a Dirce Machado. Grande abraço Dirce, obrigado aí pela sintonia. No YouTube já tem um pouquinho mais de gente. Beto Carvalho, meu amigo Beto Carvalho, também estou com saudade, Beto. Semana que vem estarei de volta aí trabalhando, né? As férias estão acabando, né? Tudo que é bom acaba. Semana que vem estaremos juntos novamente. A Elisângela Pinceta, lá de Canela, Rio Grande do Sul, grande abraço Elisângela, né? Agradeço sempre aí pelo carinho, pela audiência. A Olivia Escorçafava, espero que tenha falado o nome certo dela, mandando boa noite. Também a Valdirene Biasotti, a Márcia Leocádio, João Assunção, meu amigo lá de São Bernardo do Campo, e também a Cleide, grande abraço, João. Entrou agora aí a Fernanda Fini, ambos aí do nosso grupo, sintonizados aqui na nossa live de hoje. Bom, hoje nós temos algumas novidades para apresentar para vocês. A gente sempre dá aqui os nossos recadinhos, né, na noite, antes da gente começar as nossas palestras. E a gente tem algumas modificações em relação aos nossos trabalhos virtuais. Por enquanto, nada de mudança nos nossos trabalhos presenciais, mas virtualmente temos aí algumas modificações. Eu vou colocar aí na tela para vocês. Ó. Toda segunda-feira a gente faz o atendimento fraterno. Algumas pessoas nos questionaram, algumas pessoas nos perguntaram: puxa, mas o atendimento é muito tarde, né? Depois da palestra, né? Então nós resolvemos antecipar o atendimento fraterno na segunda-feira. Então atenção aí, segunda-feira, 7 da noite, o atendimento fraterno online. Então antes da palestra, o atendimento fraterno a gente fazia depois, a gente vai fazer antes da palestra online. Então na segunda-feira, 7 da noite, o atendimento fraterno, e às 8 da noite a nossa palestra online. Na quinta-feira também temos mudanças, né? Como as nossas lives nunca terminam antes das 8h30, né? Ou pontualmente às 8h30, que é o horário que a gente sempre indicava para as pessoas fazerem as vibrações à distância.
Então a gente resolveu mudar também o horário das vibrações à distância. Então, para não atrapalhar quem está assistindo às nossas lives, então as vibrações a partir de agora, às 9 da noite, na quinta-feira. Então você assiste a live, assiste a palestra online, né? Sempre com algum convidado, com alguém aqui do Jefa. Hoje não tem nenhum convidado, sou eu mesmo. Então as nossas vibrações à distância, às 9 da noite. Aliás, o tema de hoje da palestra é justamente sobre as vibrações à distância. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. Tem muita gente às vezes com dúvida, né? Não sabe exatamente como é que funciona esse trabalho de vibrações à distância, então a gente vai explicar certinho para vocês. A única coisa que não mudou por enquanto, o nosso trabalho de domingo, né, no primeiro domingo do mês, o trabalho de assistência espiritual aos animais, por enquanto online, mantém o horário às 9h30 da manhã, inclusive dia 4 de outubro agora, primeiro domingo do mês, é dia de São Francisco de Assis, então é uma palestra muito especial para vocês no dia de São Francisco de Assis, no próximo domingo de trabalho dos animais, ok? Seguindo aqui então com o atendimento fraterno então para vocês, ó, só para confirmar, segundas-feiras, das 7 da noite até as 5 para as 8, né, para também não atrapalhar a nossa live aqui. Então das 7 até as 7h55, a gente vai estar aqui à disposição para vocês, atendendo nos nossos canais no WhatsApp e também no Skype, né? Quem quiser mandar ser atendido pelo Skype, né, pode ser atendido com vídeo também, não tem problema nenhum, pode só mandar para a gente uma mensaginha, né, dizendo que você quer passar no atendimento fraterno e a gente coloca vocês na lista aí de espera, ok? E a quinta-feira, como eu disse, vibrações à distância, agora às 9 da noite, logo após a palestra. Tá aí as orientações que a gente sempre passa para vocês, né? Mas eu vou explicar hoje certinho, hoje o tema da palestra é justamente sobre isso, então eu vou explicar a respeito das vibrações à distância. Seguindo aqui com os nossos recados, a gente tem livros para vender, livros com a temática da espiritualidade dos animais, está aí na tela para vocês à esquerda, livros da editora M, que custam R$25, e os livros do Marcel Benedetti, R$35. E as obras básicas da doutrina espírita, R$15. Em breve, a gente vai disponibilizar aqui para vocês também livros usados, livros seminovos, que nós também vamos vender, principalmente quando a gente iniciar os nossos trabalhos presenciais. A gente está fazendo uma arrumação geral lá no centro, e a gente tem alguns livros seminovos, né, repetidos da nossa biblioteca, e a gente vai colocar à venda por preços, né, bem populares. Então em breve a gente vai colocar também aí à disposição para vocês, ok? Aí na tela para vocês então os livros, né, os nossos livros para ajudar nas nossas despesas, e também para quem quiser e puder nos ajudar, tá aí para quem quiser ficar sócio do Jefa, né? Tem aí os nossos números, né, as nossas contas bancárias, né? Só para explicar, né, às vezes o pessoal fica perguntando, puxa, mas por que vocês ficam pedindo dinheiro? Por que o Jefa precisa de dinheiro? O Jefa agora é um centro espírita independente, né, de qualquer outra denominação, né, de qualquer outro centro, né? Antes a gente usava as dependências de um outro centro espírita para fazer as nossas atividades. Agora o Jefa é um centro espírita próprio. E a gente não conseguiu, né, inaugurar a nossa sede própria, né, por conta da pandemia. A gente alugou uma casa, né, a gente tem um imóvel, né, que a gente alugou, e a gente tem despesas, como todo mundo tem as suas despesas, né? Quem tem aí conta para pagar água, luz, né, enfim, despesas gerais, né? O Jefa também tem também tem as suas despesas. Então, toda ajuda que puder vir, a gente agradece de coração. E eu quero aqui agradecer também imensamente as pessoas que vêm nos ajudando, né, financeiramente, pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no nosso projeto, um projeto que já existe há 7 anos. O Jefa começou lá em 2013 e há 7 anos a gente realiza esse trabalho de assistência espiritual aos animais. Então, muito obrigado às pessoas que vêm nos ajudando de uma forma ou de outra. Então, por isso que a gente faz esse pedido aqui sempre antes das nossas transmissões. Ok? Então, dito isso, né, dito os nossos recados, vamos então para a palestra da noite de hoje. O tema que eu escolhi aí, Evangelho no Lar e Vibrações. A gente tem aí esse trabalho, né, de todas as quintas-feiras de assistência espiritual aos animais, e a gente sempre orienta as pessoas a fazerem um Evangelho no Lar na quinta-feira para o tratamento à distância, né? Esse trabalho já existia, né? É bom que a gente explique. Esse trabalho já existia antes da pandemia. Como a gente sempre fazia o trabalho uma vez por mês, o trabalho presencial, então nas quintas-feiras a gente dava continuidade ao tratamento que era iniciado presencialmente.
como veio a pandemia, né, nós não estamos fazendo atendimentos presenciais, mas a gente continua com o trabalho de vibrações à distância. Aliás, agora é o trabalho primordial do Jefa, né, o trabalho de vibrações à distância. Então vamos explicar um pouquinho, né, como é que funciona esse trabalho, como que as pessoas, né, que estão em casa aí podem participar juntamente com os seus animais. Trouxe aqui uma frase do Evangelho de Mateus, onde diz o seguinte: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. A gente ouve muita gente falando, puxa, mas eu moro sozinho, eu vou fazer o evangelho sozinho. Normalmente as pessoas que moram sozinhas, às vezes têm um animalzinho em casa, um cachorro, um gato, enfim. Então sozinho nós nunca estamos. E mesmo que a gente não tenha nenhum animalzinho, mesmo que a pessoa more realmente sozinha, nós estamos sempre rodeados de espíritos amigos ao nosso redor. Os nossos mentores, benfeitores espirituais, espíritos simpáticos a nós, e estão sempre ao nosso lado. E quando a gente faz o Evangelho no lar, quando a gente se propõe a fazer o Evangelho, esses espíritos amigos estão ali também presentes. Estão ali para nos auxiliar, para nos incentivar. Então, sozinhos nós nunca estamos. E outra, Jesus está presente nos nossos corações. Quer companhia melhor do que Jesus? Então, vamos rever aí esses conceitos, né? Quando a gente diz, eu moro sozinho, eu não faço Evangelho porque eu estou sozinho. Isso não é desculpa, tá? E aí também separei um outro trechinho aqui, uma outra passagem de Jesus, onde ele reafirma a importância do Evangelho no lar. E quando começou toda essa história, né, de Evangelho no lar? Tem gente que acha que é o Espiritismo que inventou, não foi não. Ó. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida. Jesus realizou o primeiro culto do Evangelho no lar na casa de Pedro. Então, desde os tempos de Jesus, ele já nos ensinava a importância da gente fazer, pelo menos uma vez por semana, ou escolher um dia na semana, para a gente dedicar ao nosso espírito. É o alimento para o nosso espírito. A gente não come todo dia, a gente não toma café da manhã, almoça, depois tem o jantar. O nosso espírito também precisa desse alimento espiritual. E nada melhor do que se fazer o Evangelho no lar. Nada melhor do que levar a luz de Jesus para dentro das nossas casas. Mas como é que eu faço o Evangelho no lar? Né? Ainda tem gente que tem essas dúvidas, tem esses questionamentos. Lembrando que lá no nosso site, no nosso site jefasorocaba.com, tem todo o roteiro de como fazer o Evangelho no lar para quem ainda tem dúvidas, tá? Então aí, ó, jefasorocaba.com, para quem ainda tem dúvidas, lá tem todo o roteiro de como fazer o Evangelho no lar. Então vamos lá, vamos explicar aqui passo a passo. Aqui, ó, deixei uma figurinha, achei bem bacana essa figurinha na internet, que explica bem como é que funciona o Evangelho no lar, né? É um quadrinho, né? Quadrinhos aí, bem didático, né? De uma forma bem explicativa, né? Tá ali a família reunida, né? Levando uma garrafa de água, a gente vai explicar tudo certinho para vocês. Mas essa figurinha aí é muito emblemática, né? Resume bem como fazer o Evangelho no lar e a importância de se fazer esse Evangelho nas nossas casas. Então vamos lá, escolher um dia e um horário da semana em que seja possível a presença de todos os membros da família ou da maior parte deles. Aí, de novo, né? Mas eu moro sozinho. Então, para quem mora sozinho, digamos que é mais fácil escolher um dia da semana e um horário para a gente fazer essa vibração, para levar a luz de Jesus para as nossas casas. Se você mora com mais gente, né? Mora com pai, mãe, marido, mulher, filhos, enfim, e as pessoas quiserem também participar, é importante, né, a presença dos familiares, né, nesse momento, escolher um dia e um horário em que seja possível em que todos estejam presentes. Se alguém da família não quiser participar, não se sentir à vontade em participar, a gente sempre orienta, não force nada a ninguém, não violente nenhuma consciência, não force as pessoas a fazerem algo da qual elas não queiram. Porque num primeiro momento, às vezes a pessoa não quer fazer, né? Às vezes a pessoa, mas fazer oração, para quê? Né? Não tem necessidade disso. Não force. As coisas vão vir naturalmente. Vou dar um depoimento aqui, pessoal. Meu pai deve estar assistindo. Deixa eu ver se a minha mãe está assistindo. Tá, minha mãe está assistindo aqui. Roseli Martins. Aliás, quem mais entrou aqui na nossa live, só para dar um alôzinho aqui para o pessoal que entrou agora. Deixa eu colocar na tela para vocês aí, assim todo mundo se vê, né? No Facebook é Maria do Carmo Lopes. Volta a falar do Face. Estou falando, Maria. A Maria está assistindo no Face. A Duda Romani Fini. Duda, espero que você tenha melhorado. Esqueci de perguntar para Fernanda, né? Tudo de bom para você. Espero que você tenha melhorado aí da sua enfermidade de ontem.
Fizemos vibrações para você ontem aqui. A Valdirene Biazor tem muitos livros para doar. Valdirene, a gente agradece de coração. Se quiser doar, é só entrar em contato com a gente depois pelo nosso WhatsApp. A gente combina certinho. A Luciana Camargo entrou agora aqui também. A Eleni Garbim lá de Mairink, grande abraço, Eleni. Grande abraço para o Claudinei Garbim, nosso amigo lá de Mairink. Faço toda semana introduzindo meu filho. Ótimo, Eleni. Minha mãe está assistindo aqui, Eleni Martins, a Roseli Martins. Marcos Costilho, nosso companheiro aqui do Jefa. Meu pai está assistindo também, o Guinho, nosso companheirinho, o Guinho, né? Nosso Yorquinho também está assistindo. O João perguntando se tem alguma prece específica para o Evangelho. João, Pai Nosso, Ave Maria, prece de Cáritas, uma prece belíssima para se fazer no Evangelho no Lar. A oração de São Francisco, também é uma prece muito bacana, né? E tem vários livros, né, que a gente pode usar também, né, além do Evangelho segundo o Espiritismo. Silmara Bueno, conseguiu entrar, Silmara, obrigado aí pela sua audiência. E a Rosana Freire, também lá de São Bernardo do Campo, está assistindo aqui a nossa live, a nossa transmissão da noite de hoje. Bom, vou dar um depoimento aqui, pessoal, meu pai está assistindo, ele pode confirmar tudo isso que eu estou falando. Quando a gente começou no Espiritismo, lá em 95, faz um tempinho, a gente começou a frequentar um centro, né, e a gente recebeu, né, as orientações de se fazer o Evangelho no lar. A gente não sabia exatamente como é que fazia, né, aí a gente foi aprendendo. E no começo, a minha avó, a minha mãe, elas não queriam muito, né, fazer Evangelho, né, a gente começou a fazer num quartinho lá no fundo da nossa casa. Aí passou um tempo, e uma cachorrinha nossa junto, né, que já não está mais entre nós, já virou estrelinha. Passou um ano, minha avó e minha mãe, puxa, venham aqui para dentro, vamos fazer todo mundo junto. Ou seja, a gente ficou um ano fazendo, entre aspas, só eu, meu pai e a cachorrinha, lá no fundo, no quartinho de casa. E depois, conforme o tempo foi passando, conforme a luz de Jesus foi adentrando ao nosso lar, a minha avó e a minha mãe também perceberam a importância de se fazer, de participar do Evangelho. E depois, durante muitos e muitos anos, todo mundo fazendo junto o Evangelho, algo que é muito importante e é muito necessário para as nossas vidas. Então, aqueles que estão aí na dúvida, né? Começa o Evangelho, mas vou fazer sozinho. Comecem sozinhos, entre aspas. Como diz, sozinho nós nunca estamos. Mas aos poucos as coisas vão caminhando e não force nada a ninguém. Porque é necessário que as pessoas percebam, né, a importância de estar junto nesse momento do Evangelho. Então, seguindo aqui as nossas orientações, convidar todos que convivem em seu lar, né, como a gente já falou. Se não puderem ou não quiserem participar, pode se fazer sozinho fisicamente, na certeza de que Jesus se fará presente junto com os seus mensageiros. Respeitar o dia e horário escolhido para facilitar a assistência espiritual e solidificar o hábito da reunião. Por que é importante se escolher um dia e um horário específico? Porque uma equipe espiritual vai ser designada a ir até o seu lar. Por exemplo, vamos imaginar que as pessoas comecem a fazer o Evangelho às quintas-feiras às 9 da noite, que é o dia aqui das nossas vibrações. Então, toda quinta-feira às 9 da noite, uma equipe espiritual vai até o seu lar, vai acompanhar o Evangelho junto com você, vai harmonizar o seu ambiente, harmonizar a sua casa, harmonizar as pessoas que convivem com você. E essa equipe estará sempre ali, porque os nossos amigos espirituais, eles também têm outras atribuições do lado de lá, né? Lê do engano quem pensa que os nossos amigos, né, os anjos, né, que a gente costuma dizer, estão lá deitados nas nuvens tocando harpa. Eles têm o que fazer, eles trabalham e muito, às vezes até muito mais do que a gente. Então uma equipe espiritual vai ser designada naquele dia e naquele horário para você fazer o Evangelho. Por isso que é importante respeitar esse dia e esse horário. Então, escolha um dia e um horário que você saiba que não vai ter nenhum contratempo, que não vai chegar ninguém na sua casa, que você não vai ter outras coisas para fazer. Não importa qual dia, não importa o horário. Né? Tem gente que faz Evangelho de manhã, tem gente que faz Evangelho à noite, tem gente que faz Evangelho à tarde, não importa. É necessário a gente ter essa disciplina de se escolher um dia e um horário para que essa equipe espiritual vá até o nosso lar. Esse respeito, então, demonstra o interesse e o valor que estamos dando a esse momento. E aí, caso surja alguma mudança na rotina da casa, pode-se alterar o dia e o horário do Evangelho, não tem problema nenhum, como a gente fez aqui agora. Né? Durante 7 anos, né, o Jefa sempre fez as vibrações à distância, nas quintas-feiras às 8h30 da noite. Por que a gente escolheu esse dia e esse horário? Porque lá no começo, quando o nosso grupo iniciou, nós tínhamos um grupo de estudos, né, presencial, e nós fazíamos esses encontros às quintas-feiras, às 7h30 da noite. E às 8h30 era o horário que encerrava os nossos estudos.
Então, das 7h30 às 8h30, nós fazíamos o nosso estudo, e às 8h30 as vibrações à distância, e esse dia, esse horário acabou ficando aí como o dia das vibrações. Agora que a gente está fazendo as nossas atividades online, em que a gente, na maioria das vezes, a gente extrapola o horário das 8h30, o pessoal às vezes estava se queixando, puxa, mas eu vou parar, eu parei de assistir a transmissão, a palestra, para fazer o evangelho. Então, para não ter essa desculpa, para todo mundo poder acompanhar tranquilamente, e para nós também nos prepararmos, né, espiritualmente, né, porque a gente faz uma preparação espiritual para o evangelho, a gente mudou esse dia e horário. Então não tem problema nenhum mudar o dia e horário, né, desde que a gente faça com disciplina, com firmeza principalmente, né, porque senão se a gente fizer cada dia num horário, lógico que a gente sempre vai receber o auxílio espiritual, mas aí serão equipes diferentes, né? E aí aquela harmonia, aquele entrosamento que a gente necessita também com os nossos amigos espirituais, ele vai ficar um pouquinho quebrado. Repito, as vibrações, a equipe espiritual, sempre haverá uma equipe espiritual para acompanhar o nosso evangelho, mas é importante que a gente tenha sempre a mesma equipe, para que haja esse entrosamento e para que todos estejam em perfeita harmonia. Realizar a leitura em voz alta, para ajudar a atenção e a assimilação dos textos lidos, mesmo quando estamos sozinhos. Aí tem gente que às vezes pergunta, puxa, mas eu não vou passar como louco se eu ficar lendo sozinho? Se eu ficar lendo em voz alta sozinho? Existe uma explicação muito interessante para isso. Alguns amigos espirituais, alguns espíritos, são levados pelos nossos amigos espirituais para acompanhar o nosso evangelho no lar. E muitas vezes esses espíritos, lógico, sempre com a permissão dos nossos mentores, dos nossos amigos maiores, né? Não é qualquer um que vai entrar na nossa casa para acompanhar o evangelho. Com a permissão deles, esses irmãos espirituais, eles podem acompanhar o evangelho e também vão ser beneficiados com isso. E alguns desses irmãos, não é porque eles estão desencarnados, todos que estão desencarnados, eles têm as mesmas aptidões. Principalmente aqueles que desencarnaram recentemente, às vezes eles não têm ainda a capacidade de ler os nossos pensamentos, de ler a nossa tela mental. Então por isso que é importante a gente ler em voz alta, para que esses irmãos também possam acompanhar. Eu estava lendo um livro aqui, até separei aqui, ó, deixa eu até pegar aqui para vocês. Como eu estou arrumando a biblioteca do centro, a gente acaba tendo contato com os livros, né? E a gente acaba sempre folheando alguns livros que chamam muita atenção. Até trouxe para casa aqui, ó, Evangelho no Lar, a autora é Maria Te Compre, Evangelho no Lar à Luz do Espiritismo, editora FEESP. Eu estava dando uma olhada nesse livro, não li inteiro, né, mas estava dando uma olhada para fazer a palestra, e eu lembrei, lendo esse livro, eu lembrei de uma passagem do livro do Missionários da Luz, do André Luiz, em que nas excursões espirituais aqui, pela Terra, né, que o André Luiz também participava, isso também causava um certo desgaste a eles. E numa passagem interessante, eles foram até a casa de uma pessoa que era, digamos assim, como é que a gente pode dizer, um sócio, entre aspas, do nosso lar, né, que era a colônia espiritual onde o André Luiz trabalhava, e lá eles acompanharam o evangelho no lar. Eles foram refazer as suas energias naquele lar, acompanhando o evangelho naquela casa. Então vejam a importância, cada vez que a gente cria essa semente, cada vez que a gente cria essa luz nas nossas casas, as nossas casas acabam servindo de ponto de referência, de ponto de luz para esses irmãos espirituais, para eles se refazerem de trabalhos, de jornadas aqui no plano Terra. Então vejam a importância de se fazer o evangelho no lar e de se ler em voz alta, porque quando esses irmãos espirituais mais elevados levam irmãos para acompanhar o evangelho, como eu disse, alguns não têm ainda a capacidade de fazer essa leitura, né, mental. Então eles vão acabar acompanhando o evangelho junto com a gente e se beneficiando junto com a gente. Então veja essa cena aí, ó, muito interessante do evangelho no lar ali, a família reunida sentada à mesa e ao redor da família 3 mentores espirituais ali auxiliando quem está lendo, né, no caso ali o pai de família, mas pode ser qualquer um, né, que faça o evangelho, e auxiliando nessas vibrações. É uma cena muito bonita e muito interessante da gente pensar, da gente refletir, né? É algo para a gente pensar realmente. Tem uma pergunta aqui no nosso chat, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Quem que está perguntando aqui? Eu faço muita oração. Será que poderia ter um evangelho no lar online?
Beto Carvalho perguntando. Beto, não sei se você está perguntando em relação aqui ao nosso centro. Nós já pensamos nisso, inclusive. É algo que demanda a gente se disciplinar nesse sentido. Mas fica uma sugestão para quem está nos acompanhando. A gente tá pensando nisso, viu, Beto? Pode deixar que se a gente tiver alguma novidade a gente vai dizer aqui. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, que são emissoras espíritas, elas fazem todos de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde, o plantão do Evangelho no Lar. É algo muito interessante, sempre que eu tenho oportunidade eu acompanho, porque a gente acaba aprendendo também, né? A gente precisa, né, desse alimento espiritual para as nossas vidas, né? Então fica a dica aí para quem tiver, às vezes, puxa, como é que gostaria de acompanhar, de fazer um Evangelho no Lar, né, junto com alguém. Então, de segunda a sexta-feira, na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, dá para assistir pela internet. No caso da Rádio Boa Nova, ouvir pelo rádio, né, aqui na cidade de Sorocaba, no AM 1080, mas hoje em dia a maioria do pessoal assiste pela internet, né? Então dá para acompanhar pelo Facebook da rádio, pelo YouTube também da rádio, da TV Mundo Maior. Fica aí a dica para vocês. Evangelho no Lar, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde. Seguindo aqui, então, como é que a gente inicia o Evangelho? Essa prece inicial, né, teve uma pergunta aqui do João Assunção. Normalmente a gente faz com o Pai Nosso, né, o Pai Nosso, que é a oração universal, né, que Jesus nos ensinou, para preparar o ambiente, mas a gente pode fazer qualquer outra prece, né, uma Ave Maria, se for o caso, prece de Cáritas, né, oração de São Francisco, não importa, mas o Pai Nosso normalmente é o mais utilizado para essa prece inicial. E aí a leitura do Evangelho. Eu coloquei aqui na tela, para vocês que estão vendo aí, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Como eu falei para vocês, o Evangelho no Lar não foi uma criação dos espíritas. Jesus já fazia isso no tempo dele, né, na casa de Pedro, onde foi iniciado ali o primeiro culto do Evangelho no Lar, pelo menos onde se tem notícias disso. Para quem é espírita, a gente sugere, a gente recomenda se fazer com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas e quem não é espírita não pode fazer Evangelho no Lar? Claro que pode. A pessoa pode utilizar a Bíblia. Por que não? A gente pode usar a Bíblia para fazer o Evangelho. Não tem problema nenhum. Quem é espírita, a gente sugere, a gente recomenda o Evangelho segundo o Espiritismo, porque é um livro muito fácil de se entender. Tem sempre ali trechos da Bíblia, né, explicados à luz da doutrina espírita, né? E aí, uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Tem que ler na sequência ou pode ler aleatório? Se a gente lê aleatório, né, a gente sempre brinca, né? Ah, mas a gente abre aleatório, onde cair, normalmente aquela leitura é o necessário para aquele dia. Isso é verdade. Porém, quando a gente se propõe a fazer o Evangelho no Lar, eu, particularmente, acho mais interessante a gente fazer na sequência. Porque aí a gente vai sempre aprender uma lição nova. Porque às vezes pode acabar coincidindo da gente sempre abrir no mesmo trecho várias vezes. Claro que, se isso acontecer, porque a gente precisa aprender aquele trecho várias vezes, de uma forma mais intensa. Mas lendo sequencialmente o Evangelho, a gente acaba aprendendo todo o conteúdo do livro. E eu, quando eu comecei a fazer o Evangelho, talvez, acho que eu levei uns 2 anos para terminar, para ler todo o Evangelho, né? Se a gente ler sempre um trechinho curto a cada vez, né, vai levar um certo tempinho. Então a gente vai acabar aprendendo, né, toda a lição do Evangelho. Seguindo aí, ó, refletir a respeito da leitura, comentar de modo simples e breve aquilo que chamou a atenção. Quem quiser comentar, quem se sentir à vontade em comentar alguma coisa, né? Ok. Eu, quando comecei o Evangelho, eu não tinha muito entendimento do Espiritismo. Então a gente lia. A gente lia 1, 2, às vezes até 3 páginas por noite. Depois, conforme o tempo foi passando, a gente foi adquirindo um pouco mais de conhecimento e aí a gente, né, toda a nossa família acabou comentando a respeito do assunto. Mas não é obrigatório, né, comentar aquilo que está se lendo. Mas quem quiser, quem se sentir à vontade, não há problema nenhum. Né? Não é preciso conhecer então a doutrina espírita para fazer os comentários, né? É sempre importante. E aí, quando a gente tem dúvida, a gente vai atrás buscar as respostas, né? Conversar com alguém que sabe mais, né? Procurar, a internet serve para isso também, né? Para a gente tirar as dúvidas, né? Procurar utilizar as orientações lidas para si mesmo, né? Quando a gente lê o Evangelho, não é para a gente só ler o texto, não é como um livro, né? Não é como um romance que a gente pega, né? Às vezes lê lá numa sentada. Não, é para a gente ler, às vezes, trechos curtos e para a gente refletir e colocar em prática aquilo que a gente está lendo. Isso é o mais importante. Porque se só ler,
né? Às vezes vai ficar, tá, eu li, eu entendi, mas e aí? O que eu faço com esse conhecimento? Ele precisa colocar em prática da melhor maneira possível. E aí vamos entrar para as nossas vibrações para os nossos animaizinhos, né? Que é o objetivo, né, das quintas-feiras, né? O tratamento espiritual à distância para os animais. Tudo isso que a gente falou do Evangelho no Lar, isso a gente pode fazer em qualquer dia da semana, né? Um Evangelho no Lar para a família. No caso específico, para o tratamento espiritual aos animais, como eu falei lá no começo, a gente escolheu a quinta-feira para fazer esse tratamento específico para os animais. E aí, o que a gente pede para os tutores, né, para quem quer fazer as vibrações à distância para o seu animalzinho? Enviar esses dados aqui para a gente. Está aí na tela para vocês. Ó. O nome do tutor, o endereço do tutor, né, ou o endereço de onde o animalzinho estiver. Né? Às vezes a gente recebe alguns pedidos, né, de animaizinhos que estão internados. Pode ser o endereço da clínica onde o animalzinho está internado também. O nome do animalzinho, a raça, a idade e o motivo do tratamento. Por que a gente pede todos esses dados? Para que a gente faz uma fichinha, né? A gente tem um caderno de vibrações, onde ali tem uma fichinha individual para cada animalzinho, para cada tratamento específico. Então, quando a gente encerra aqui a nossa palestra, a nossa live, a gente vai lá e vai fazer as vibrações para os animaizinhos que estão ali no nosso caderno de vibrações. Por que a gente pede todos esses dados? Porque a equipe espiritual que vai fazer esse tratamento, eles vão pegar, eles também não sabem, alguns espíritos amigos que nos auxiliam, eles também não têm todo o conhecimento. Alguns às vezes precisam de alguma referência. Tá, eu vou falar, vou atender, vamos dar um exemplo aqui, vou atender o José da Silva com o Rex. Tá, mas quantos José da Silva e quantos Rex existem no mundo? Pode ser que existam milhares. Então, por que a gente põe todos esses dados aí? Para que a equipe espiritual veja, né? Olha, o José da Silva mora na rua tal, no número tal, na cidade tal. Porque a gente também recebe pedidos de tratamento de outras cidades que não sejam aqui de Sorocaba, né? Agora com a internet a gente tem essa possibilidade, né? Pessoas de outras cidades, né? De outros estados até mesmo, né? Nos acompanham e fazem os pedidos de tratamento à distância. Então por isso que é importante ter na fichinha esses dados, né? O nome do animalzinho, a idade e a raça, aí são dados complementares aí. E o motivo do tratamento. Por exemplo, o meu animalzinho está, sei lá, com problema de pele. Então eu vou colocar lá, problema de pele. A equipe espiritual vai ver o probleminha, vai até a casa da pessoa e aí vai fazer o tratamento específico para aquele problema. Então, por isso que a gente faz esse pedido de todos esses dados para a gente colocar aqui na fichinha. Quando a gente faz o atendimento presencial, quando a pessoa vai até o centro, leva seu animalzinho, a gente também faz uma fichinha ali e coloca todos esses dados e depois passa para o nosso caderno de vibrações, para daí às quintas-feiras a gente dar a continuidade ao tratamento espiritual. Sempre pedimos também para que a pessoa separe ali uma garrafinha ou um potinho de água para o seu animalzinho, né? E a gente sempre orienta, essa água ela tem que ser utilizada durante a semana, né? Normalmente a água é para beber, né? Para o animalzinho beber, mas também a pessoa pode, se quiser, se sentir à vontade, se for algum probleminha externo principalmente, a pessoa pode passar um pouquinho dessa água no corpinho do animal. Então, por exemplo, o animalzinho está com um probleminha de pele. Põe um pouquinho de água na mão, ou um algodãozinho, se for o caso, e passa um pouquinho na pele do animalzinho. Não tem problema nenhum. Lógico, não vai jogar todo o pote de água no animal, né? Não vai dar banho com essa água fluidificada no animalzinho, mas pode colocar um pouquinho ali sim. E uma outra situação que nós orientamos. Se você tiver mais de um animalzinho em casa, e vários animaizinhos forem fazer o tratamento à distância, se for possível, coloque uma garrafinhas separadas para cada animalzinho. Por que isso? Se o animalzinho A tiver com probleminha de pele, o outro tiver com probleminha, sei lá, no dente, o outro tiver com probleminha em alguma outra coisa, para cada aguinha vai ser colocado um remédio espiritual. A gente conhece centros, a gente conhece grupos espíritas que às vezes orientam uma água só para todo mundo. Nós entendemos, né, nós aqui do GEF e também outros grupos dos quais a gente tem mais contato, que para cada animalzinho, para cada aguinha vai ser colocado um remédio específico. Ah, mas eu não tenho condições de separar, eu tenho vários animais e não tenho condições de dar a água separada para ele.
né? Em alguns casos, né, aí tudo bem a pessoa fazer uma aguinha só e colocar para todo mundo. Ou, se os animaizinhos não tiverem nenhum problema específico, né, se for só para harmonizar a casa, né, se for só para a harmonia dos animaizinhos, aí tudo bem você colocar uma garrafinha única para vários animais. Mas se for um probleminha específico, né, algo muito específico, aí a gente orienta, a gente sugere a pessoa a separar essas aguinhas, né? E aí, fazer com que essa aguinha que você vai fazer a irradiação hoje, né, a irradiação fluídica hoje, que essa aguinha dure até a próxima semana. Então, daqui a pouco, às 9 horas, o pessoal vai fazer aí as vibrações, vai fazer o evangelho, vai separar a aguinha para o animalzinho. Essa aguinha de hoje, faça essa aguinha durar até a outra quinta-feira. E daí você repete todo o procedimento de novo. Não precisa dar toda a água de uma vez só, né? Dê um pouquinho, uma vez por dia, 2 vezes por dia, né, dependendo do caso, não tem problema nenhum. Não há necessidade de dar tudo de uma vez, até porque nem vai ter tanto efeito assim, né? E aí, atenção, um aviso muito importante para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, né? A gente está falando várias coisas aqui importantes, né? Mas agora um aviso muito importante para vocês, que às vezes as pessoas têm, às vezes aquela coisa, puxa, mas é só fazer tudo isso aí e já resolve? Nem sempre. O tratamento espiritual que nós fazemos aqui e outros grupos também, eles não dispensam o tratamento médico veterinário convencional. Ou seja, se o seu animalzinho está sendo acompanhado por um veterinário, continue levando o seu animalzinho no veterinário, sim. Continue dando os medicamentos que o veterinário recomendou, continue seguindo todas as orientações que o veterinário passou para você. Porque não adianta nada você só fazer o tratamento espiritual se você não levar o seu animalzinho no veterinário. Porque às vezes é um problema físico, é um problema muito específico e só o veterinário vai ter condições de ajudar da forma adequada. Os espíritos amigos ajudam? Ajudam, mas eles precisam também da nossa força. Se fosse assim, a gente não precisaria fazer evangelho, a gente não precisaria fazer nada disso. Eles viriam até a nossa casa sem a gente pedir e fariam todo o tratamento espiritual. Mas eles precisam também da nossa energia. Eles precisam, principalmente, da nossa disciplina em estar naquele dia e naquele horário conectados com o plano espiritual para que eles possam agir. E muitas vezes, ao levar o nosso animalzinho no veterinário, o médico veterinário às vezes recebe algumas orientações, ainda que ele não acredite, ainda que ele não seja espírita, né? Ele recebe orientações do plano espiritual também, através da intuição. Às vezes ele está ali na dúvida, puxa, faça um exame disso, faça um exame daquilo, o que eu preciso fazer? E às vezes está lá, se você está conectado com o plano espiritual, se você já está fazendo esse tratamento espiritual online, o tratamento espiritual aqui do Jeff, o médico veterinário também vai receber as orientações, também vai ser ajudado para ajudar o seu animalzinho. Então, por isso que é importante nós não dispensarmos jamais o tratamento médico veterinário, porque ele é importantíssimo. E uma outra coisa muito importante, nós estamos falando tudo isso daqui para vocês, né? A nossa equipe, o nosso pessoal do Jefa, ele se conecta com o plano espiritual. Nós fazemos aqui toda a nossa preparação, toda a nossa parte, mas é fundamental e é muito importante que você, tutor, você que está nos assistindo, também faça a sua parte. Porque o que acontece muitas vezes? E aí não é só em relação ao tratamento espiritual para os animais. Acontece isso muito com o tratamento humano. A pessoa, quando sabe que você é de um centro, ou entra em contato com o centro espírita, fala o seguinte, olha, estou precisando de uma vibração, estou precisando de uma vibração para o meu animalzinho, está aqui os dados e, por favor, me ajudem. Ok, a gente vai ajudar. Só que aí a pessoa, no dia e no horário que é estipulado para fazer as vibrações, para fazer o evangelho, a pessoa vai fazer qualquer outra coisa, menos se conectar com o plano espiritual. A pessoa vai assistir televisão, vai assistir, sei lá, novela, futebol. No caso, agora a gente não está saindo de casa, mas quando a gente podia sair de casa, ia fazer qualquer outra coisa, menos se conectar com o plano espiritual. Aí aquela velha pergunta, essa pessoa vai receber ajuda? Vai, só que não na medida que ela precisa. No caso do animalzinho, o animalzinho vai receber ajuda? O animalzinho sim vai, porque o animalzinho é um ser inocente, ele não sabe,
quando a gente fala, a gente sempre brinca, né? O animalzinho não vai sozinho para o centro. O animalzinho precisa de um tutor que o leve até o centro e que faça por ele aquilo que ele precisa, como uma criança. Né? A criança não vai sozinha no médico, a criança não vai sozinha na escola, né? Precisa, né? Pelo menos nos primeiros anos de sua vida, de um auxílio de um adulto. Os animaizinhos a mesma coisa. Eles não vão sozinhos para o centro, eles não vão entrar em contato com a gente e pedir, olha, eu estou doente, eu preciso de ajuda. Ele precisa de um tutor que faça isso por ele. Então, aquele animalzinho, ele vai receber a ajuda que ele precisa. Só que muitas vezes o que acontece é que além do animalzinho precisar de ajuda, o tutor também precisa de ajuda. E às vezes, o que a gente percebe é que quem mais precisa de ajuda é o tutor. O animalzinho é apenas um reflexo. O animalzinho, às vezes, é apenas entre aspas, um instrumento para proporcionar àquele tutor, àquele ser humano, um benefício espiritual que talvez sozinho ele não iria procurar. Então aquele animalzinho está servindo de um instrumento de Deus, de um instrumento da paz de Deus, né, como diz a oração de São Francisco, para que aquele ser humano procure ajuda e receba a ajuda que ele precisa. Então é importantíssimo que você, na sua casa, ou se você não estiver na sua casa no dia do tratamento à distância, faça uma oração. Outro dia eu conversei com uma pessoa, olha, eu tenho dificuldade na minha casa porque os meus familiares não gostam que faça evangelho e tal, e eu tenho dificuldade em fazer. Quer uma sugestão? E isso serve para quem tem problema em casa, ou se você estiver fora da sua casa, onde quer que você esteja, faça uma oração, ou, se for possível, um evangelho, no banheiro. Ah, mas eu vou no banheiro fazer o evangelho? Qual o problema? Aliás, o banheiro talvez seja um dos únicos lugares em que a gente não é incomodado no momento que a gente está ali. Se a gente estiver no quarto, estiver na sala, estiver no quintal, às vezes alguém pode pedir alguma coisa para você e tirar você daquilo que você está fazendo. No banheiro, dificilmente alguém vai chegar para você e falar, sai daí, pare o que você está fazendo e saia daí que eu quero falar com você. Então, não tem problema nenhum a gente fazer o evangelho no banheiro, porque para os amigos espirituais não existe essa coisa de banheiro, de quarto, de sala. Eles vão aonde a gente estiver, o nosso pensamento estiver. O culto da limpeza, do pão, do carinho, da segurança, do bem-estar. Se abraçares a doutrina espírita, não podes ignorar que o culto do evangelho te ensinará a valorizar todos esses quesitos aqui. Porquanto, como o Cristo, a limpeza começa na consciência. O pão do conhecimento nutre a alma antes do corpo. A segurança e a harmonia moram. A segurança é a harmonia. O carinho é entendimento fraterno. E o bem-estar é realmente a consagração de cada um ao bem de todos. Então essa é uma mensagem de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, né? O mentor espiritual do Chico Xavier. Ele colocou essa mensagem no livro de um livro muito interessante também que eu recomendo para as pessoas, Evangelho em Casa, do Espírito Meimei. E no prefácio desse livro, o Emmanuel colocou essas informações, esses ensinamentos para a gente. Muito interessante para a nossa reflexão e para a gente realmente pensar tudo aquilo que a gente está fazendo. Uma última mensagem aqui para vocês. O culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade. E a comunidade melhorada eleva a nação. Então imagine se todas as casas, se todas as pessoas, se todas as famílias fizessem o evangelho em casa. Imagine que beleza, que maravilha que seria. Quando uma pessoa faz o evangelho na sua casa, ele ilumina a sua casa. Só que ao redor da sua casa, os seus vizinhos, o seu quarteirão, a vizinhança, ela também acaba recebendo um pouquinho dessa luz. E aí, se o seu vizinho fizer também o evangelho, serão 2 pontos de luz no mesmo local. Se a rua inteira fizer o evangelho, será uma rua inteira e isso vai se expandir para o bairro. Se o bairro fizer, se a cidade... Então imagine que bênção seria se todos fizessem o evangelho no lar. Se todos designassem um dia na semana para fazer o evangelho. A gente está falando muito aqui das vibrações para os animaizinhos, do tratamento espiritual que é a quinta-feira. Mas a gente pode fazer o evangelho, aliás, deve fazer o evangelho, num outro dia da semana para harmonizar o seu lar, para harmonizar a sua família.
né? A quinta-feira é um dia específico para o tratamento espiritual para os animaizinhos. Mas a gente deve fazer o evangelho pelo menos um dia na semana para harmonizar o nosso lar, para harmonizar as pessoas que estão ao nosso redor. Isso é importantíssimo. Isso é fundamental para as nossas vidas, é fundamental para a gente ter esse auxílio que a gente tanto precisa. Às vezes a gente reclama tanto da vida, a gente reclama que as coisas não dão certo, que nada dá certo, que as coisas começam a acontecer, que acontece isso, que acontece aquilo. E às vezes a pessoa ou não faz o evangelho, ou às vezes faz, mas naquela coisa, vou fazer por obrigação. A gente nunca deve fazer as coisas por obrigação, a gente deve fazer com o coração, com o sentimento. Isso é muito importante. A gente sentir aquilo que a gente está fazendo, o porquê da gente estar fazendo aquilo. E às vezes a gente não tem esse sentimento com a gente. Então, fica aí a recomendação a todos. Escolha um dia na semana para fazer o evangelho no lar, para levar a luz de Jesus para suas casas. Lembrando que a quinta-feira é o dia específico para o tratamento espiritual dos animaizinhos, né? Então a gente mudou o dia, mudou o horário, aliás, das vibrações à distância na quinta-feira, para que todos possam acompanhar aqui as nossas palestras, as nossas transmissões. Então, quintas-feiras às 9 da noite, assim que a gente encerrar aqui, cada um na casa de você, cada um na sua casa, cada um com seus familiares, com seus animaizinhos, né? Façam o evangelho. E uma outra coisa importante que a gente sempre orienta aqui. Às vezes a pessoa manda toda semana para a gente o pedido de tratamento à distância, as informações. Então, por exemplo, quem mandou hoje as informações não tem necessidade de semana que vem mandar de novo do mesmo animalzinho, a não ser que seja um animalzinho diferente. Por quê? Porque a gente vai colocar no nosso caderno de vibrações, então já está lá nas nossas vibrações, né, o nome daquele animalzinho. Então não há necessidade de toda semana a pessoa mandar o nome para a gente. Claro, fiquem à vontade, né, de mandar, de entrar em contato com a gente, às vezes até de dar um retorno para a gente, olha, melhorou, né, ou então preciso de um reforço, né. Isso é importante, mas não tem necessidade de mandar sempre os dados para a gente toda semana, porque a gente já colocou lá o nosso caderno de vibrações, certo? Só para a gente encerrar aqui então a nossa transmissão de hoje, lembrando que às segundas-feiras, novo horário aqui do atendimento fraterno. Esse atendimento fraterno das segundas-feiras, ele é mais voltado para os humanos, tá? Porque para os animaizinhos a gente tem a quinta-feira. Esse atendimento fraterno online, nas segundas-feiras, também serve para os humanos. Então, se o ser humano aí, você que está aí nos assistindo, você está com algum probleminha, você está com alguma questão, você precisa de alguma orientação, você passa no atendimento fraterno aqui com a gente, né? É um trabalho que normalmente as casas espíritas fazem, né? Quase todos os centros fazem. Né? O Jeff, a partir de agora, está fazendo isso, né? Antes a gente fazia esse trabalho só voltado para os animais. Assim que a gente retomar as nossas atividades presenciais, esse será um trabalho que nós iremos fazer também para os humanos e não só para os animais. Por enquanto, como a gente só está fazendo online, é só o pessoal entrar em contato com a gente na segunda-feira, né, das 7 até as 7h55. A gente vai fazer esse atendimento fraterno para vocês, também para os humanos, tá? Não só para os animaizinhos. Então, fica aí essas duas orientações aí, essas mudanças, né, de horário dos nossos trabalhos aqui do GEF. Para a gente encerrar então a nossa transmissão da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo mais uma vez a Deus e a Jesus pela noite de hoje, por mais esta oportunidade de receber essas bênçãos divinas em nossas vidas. Agradecendo as equipes espirituais que estiveram conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais esse trabalho. Que esses amigos queridos possam ir até os lares de cada um dos irmãos que estiverem conectados com a gente, em pensamento, que fizeram o pedido de tratamento à distância, que os seus lares sejam visitados nesta noite, recebendo todo o auxílio e todo o amparo espiritual que cada um precisar. Rogamos, Senhor, a vossa luz e o vosso amparo a todos aqueles irmãos que estão adoentados, que estão muitas vezes em hospitais, que estão passando por esse problema do coronavírus. Que esses irmãos sejam beneficiados, Senhor, na noite de hoje. Que recebam o auxílio e o amparo que mais precisarem em suas vidas. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade.
por mais esta noite em que esteve conosco. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, mais uma vez obrigado a todos que nos acompanharam. Peço desculpas pelos imprevistos aí de internet, né, coisas que acontecem. Depois a gente vai colocar o vídeo completo para vocês, tanto no YouTube como no Facebook, né, para aqueles que eventualmente não conseguiram voltar a nos assistir aqui. Agradeço aqui a Fernanda Fini, Elisângela Pinceta, a Silmara Bueno, né, que voltaram aqui a nos acompanhar agora depois do nosso probleminha técnico. E a todos aqueles que nos acompanharam depois, né, gravado, né, a nossa palestra gravada. Muito obrigado a todos. Que Jesus esteja presente nos seus lares, nos seus corações. Tenham todos um ótimo final de semana. E segunda-feira estaremos de volta aqui para mais uma palestra online. Ótima noite a todos.